Vamos mergulhar de cabeça em um dos maiores castelos de cartas financeiros da história recente do Brasil. Essa é a história de como o Banco Master, sob o comando de Daniel Vorcaro, levantou um império bilionário que, no fim das contas, não passava de uma ilusão muito bem construída e que acabou expondo as conexões perigosas entre poder e dinheiro no país. Para a gente entender a dimensão desse caso, primeiro a gente precisa conhecer a figura que o Daniel Vorcaro criou para si mesmo. Sabe, nas redes sociais, na mídia, ele era a imagem do sucesso absoluto. Festas para filha com show do Alok, dos Chainsmokers, mansões em tudo que é lugar, de Orlando a Trancoso. Era uma vida de ostentação que parecia não ter fim. E olha, essa imagem era a parte fundamental da estratégia dele. Só que essa fachada, ela desabou. E de um jeito assim, espetacular. No auge, prestes a embarcar no seu jatinho particular no aeroporto de Guarulhos, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal. De uma hora para outra, o sultão virou prisioneiro. E aí ficou a pergunta no ar. Como que um império que parecia tão sólido pôde ruir da noite para o dia? Então, para a gente desvendar como esse império foi construído, a gente precisa olhar para Isca, aquela promessa quase boa demais para ser verdade, que permitiu ao Banco Master captar bilhões, mas bilhões de reais em tempo recorde. E olha, a isca era praticamente impossível de ignorar. Pensa bem, num mercado em que a maioria dos bancos oferecia CDBs, rendendo ali na casa dos 100%, 110% do CDI, o Master aparecia com ofertas surreais, coisa de 140% até 150%. Para qualquer investidor, isso era quase magnético, era óbvio que chamava muita atenção. Agora, o ponto-chave, o que é realmente interessante aqui, é a psicologia por trás disso. Porque sim, os rendimentos eram altíssimos. Mas o que realmente acalmava os investidores era o selo do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Com aquela garantia de até R$250 mil, a percepção de risco ia lá para baixo. Parecia o cenário perfeito, sabe? Rentabilidade nas alturas, com a segurança garantida pelo sistema. E isso nos leva direto para um conceito de economia fundamental para entender o caso: o risco moral. A garantia do FGC acabou incentivando dois comportamentos muito perigosos. De um lado, os investidores meio que ignoraram se o banco era sólido ou não, focando só no retorno. E do outro, o próprio banco se sentiu mais à vontade para tomar atitudes super arriscadas, porque sabia que, no final das contas, se tudo desse errado, o FGC ia cobrir o prejuízo. Ok, então, como é que essa máquina de bilhões realmente funcionava por dentro? Como é que o dinheiro era movimentado para conseguir sustentar essa fachada toda de sucesso? Olha, a diferença era absurda. Segundo o diretor de fiscalização do Banco Central, em novembro de 2025, o Banco Master tinha registrado nos papéis cerca de 80 bilhões de reais em ativos. Agora, o dinheiro de verdade, vivo, disponível em caixa, apenas 4 milhões de reais. Era uma completa ilusão de que o banco era saudável financeiramente. As investigações apontam para um ciclo que se repetia em 5 etapas. Primeiro, a captação do dinheiro. Segundo, a distribuição em massa desses produtos. Terceiro, a alocação do dinheiro em ativos bem obscuros, como precatórios, que são dívidas do governo. Quarto, a triangulação, usando empresas de fachada para inflar o valor desses ativos. E, por fim, a retroalimentação, que é um esquema clássico de pirâmide, onde o dinheiro dos novos investidores era usado para pagar os juros dos mais antigos, mantendo a engrenagem toda girando. E para a gente entender essa engenharia toda na prática, basta olhar para uma única operação: a transação que envolveu uma empresa chamada Tirreno e o Banco de Brasília, o BRB. Ela serve como um raio-x perfeito do esquema todo. A operação começa de um jeito inacreditável. O Banco Master adquiriu uma carteira de crédito de 6 bilhões de reais de uma empresa chamada Tirreno. E o preço pago? Zero. Isso mesmo, nada. Uma empresa com capital social de R$100 transferiu 6 bilhões em ativos sem receber um único centavo por isso. E aí, o passe de mágica contábil não para por aí. Logo em seguida, o Master vendeu essa mesmíssima carteira que não custou nada para o banco estatal BRB por 12 bilhões de reais. Ou seja, numa única jogada, o banco criou um lucro artificial, um lucro fantasma, de 6 bilhões, inflando os balanços de um jeito espetacular. E os sinais de que tudo isso era uma farsa eram muito claros. A tal da Tirreno tinha sido criada poucas semanas antes do negócio, com um capital de R$100. O próprio Banco Central fez um teste. Ligou para 30 CPFs que estavam na lista de crédito e todos negaram ter qualquer tipo de empréstimo. A conclusão dos investigadores foi inevitável. A carteira era fantasma e a Tirreno uma empresa de fachada. Uma fraude desse tamanho levanta uma pergunta que não quer calar. Como é que isso pode acontecer por tanto tempo debaixo do nariz dos reguladores?
A resposta, ao que tudo indica, está numa rede de influência que foi cultivada nos mais altos escalões da República. O Vorcaro investiu pesado para construir essas pontes. O Banco Master patrocinou eventos de grupos como o Esfera Brasil e o LIDE, que reúnem a elite política e econômica. Ele foi visto ao lado de ministros do STF em Paris, em Roma e Nova York. Contratou o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e até viajou num jato particular com o ministro Dias Toffoli, que, por coincidência, acabou se tornando o relator do caso dele no STF. E tem uma mensagem encontrada no celular do Vorcaro que mostra bem o peso dessas conexões. O contrato com o escritório da esposa do ministro Moraes era tratado como prioridade absoluta. Para os investigadores, isso era, na prática, um escudo de proteção, uma linha direta com o poder. Bom, com a prisão do Vorcaro, o castelo de cartas finalmente ruiu. Mas o que aconteceu depois só serviu para aprofundar ainda mais as questões sobre a influência e o funcionamento da justiça no Brasil. Os eventos se desenrolaram muito rápido. No dia 18 de novembro de 2025, o Vorcaro é preso. Apenas 11 dias depois, ele já é liberado para prisão domiciliar. E poucos dias mais tarde, o ministro Dias Toffoli, aquele da viagem de avião, puxa o processo para o STF e coloca tudo sob sigilo máximo, tirando o caso do alcance da primeira instância. O rescaldo de tudo isso é bem complexo. O próprio Banco Central colocou sigilo nas suas comunicações com o ministro Moraes sobre o caso. Também foi revelado que o Vorcaro tentou contratar influenciadores para fazer uma campanha contra os reguladores. E no fim de tudo, a conta bilionária para pagar os investidores sobrou para quem? Para o FGC. Ou seja, para todos os outros bancos e, indiretamente, para todo o sistema financeiro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final e bem inquietante. O caso do Banco Master não é só sobre um banco que quebrou, é sobre a aparente facilidade com que as regras podem ser, digamos, dobradas. Quando as fronteiras entre o poder do dinheiro, o poder político e o poder da justiça se tornam tão borradas assim, quem é que fica para garantir a integridade do sistema?